Capítulo 582 O filho de um conhecido. Até um santo ficaria louco se alguém o provocasse, muito menos Fei. Depois de ser pressionado e provocado por Arshavin e seus capangas várias vezes, Fei ficou bravo desta vez quando eles tentaram acusá-lo de cometer traição. Quando ele cuspiu essas palavras, ele não escondeu seu espírito assassino. Embora ele não tenha dado o nome de Arshavin, seu tom ameaçador foi revelado. Depois de ouvir o que Fei disse, este homem de meia-idade perdeu toda a esperança e congelou. Quando Fei estava falando, ele respirou levemente e soprou sobre a energia da espada dourada. O que chocou este intruso foi que a energia da espada dourada, que era invencível antes, se quebrou em pó antes de se dispersar no ar. Depois de alguns segundos, parecia que nunca havia existido. Nesse momento, esse homem de meia-idade percebeu que o rei de Chambord queria dizer com essas palavras, e ele entendeu como esse rei era poderoso. Ele sabia de quem era essa energia da espada de ouro e como ela era poderosa. Este último triunfo foi dado a ele para que ele pudesse assassinar o rei de Chambord se o momento fosse certo, mas agora parecia que seus planos e esquemas eram ridículos. Ele sentiu como se fossem alguns cães que estavam tentando matar um dragão sagrado. O poder do rei estava além do alcance de suas imaginações. Quando o rei ficou sério, até mesmo a vaga aura que ele mostrou fez este homem de meia-idade, que era uma elite da classe lua, sentir como se uma enorme montanha estivesse prestes a cair em suas costas. Poder indefensável. Esse homem de meia-idade redefiniu o rei Alexander em sua mente. De repente, sentiu um pouco de pena do príncipe herdeiro Arshavin. Se o deus da guerra de Zenith, que está orgulhoso agora, soubesse o que aconteceu com a força do rei de Chambord em meio ano, ele mudaria sua postura sem hesitar. Pelo que parece, essa batalha que ele está lutando não tem sentido, e ele não tem chance de vencer. Se nada de drástico ocorrer, o resultado dessa batalha entre o príncipe, que é o mais talentoso comandante do Zenith, e o jovem nobre, que está subindo no império mais depressa, já está determinado. Esse homem de meia-idade que pensou em tudo se rendeu. Ele conhecia a lei da selva e o fato de que o poder absoluto poderia destruir qualquer coisa. Quando um cavaleiro do zodíaco se aproximou para colocar as algemas mágicas nele, ele nem tentou resistir. Com o rei que era um mestre poderoso aqui, não havia como ele sair. Colocar mais resistência era como pedir mais humilhações. Entregue-o ao departamento de justiça. Fei assinou com a mão. Embora ele não dissesse nada, ele sabia que Oleg sabia o que ele queria. Uma vez que essa pessoa entrou furtivamente na cidade dos heróis firmemente vigiada e protegida, isso significava que algo deu errado. A brecha precisava ser exposta e resolvida. A pessoa por trás de tudo isso era clara, então nenhum trabalho precisava ser feito lá. Rei de Chambord. Antes de ser arrastado, este homem de meia-idade olhou para Fei e quis dizer algo quando passou pelo rei. No entanto, ele apenas suspirou no final. Antes, ele achava que esse rei era um jovem arrogante que não conhecia seus limites. Embora o príncipe herdeiro Arshavin tenha dito especificamente que ele estivesse atento e tivesse cuidado em Chambord, esse guardião excessivamente orgulhoso do Senado desconsiderou isso. Aos seus olhos, mesmo se um rei de um reino afiliado fosse talentoso, ele não poderia fazer nada sem recursos e orientação suficientes. Um pardal vai ser um pardal. Como poderia pular em uma árvore e se tornar uma fênix? Ele pensou uma vez. Bem, o pardal pulou em uma árvore e não se tornou apenas uma fênix. Transformou-se num terrível dragão sagrado. Alguém no Império Zenith pode lidar com esse poderoso jovem rei? Pensou o homem de meia-idade quando foi arrastado para a prisão no porão da caverna subterrânea. No momento, ele estava muito fraco. Devido à perda de sangue e ferimentos graves, seu rosto estava pálido e seus lábios ficaram pretos. No entanto, a informação que ele acabou de descobrir o chocou mais do que os ferimentos corporais que ele estava sofrendo. Depois de pensar nos mestres ocultos do Império, ele fez uma descoberta chocante.
Mesmo que todos os mestres que pertenciam a Zenith tivessem saído, nenhum deles poderia dominar esse rei. O que esse rei disse é verdade. Se o imperador assim não aparecer, ninguém pode lidar com ele. O que também é aterrorizante é que os soldados de Chambord estão olhando para este rei como se ele fosse um deus. Até mesmo os crentes mais dedicados não poderiam ser comparados a eles. A maneira como eles olham para ele é ainda mais assustador do que como os soldados da Legião Sangue de Ferro olham para Arshavin. Quando ele pensou em como os soldados de Chambord olhavam para o rei, este homem de meia-idade ficou com medo. Era fácil imaginar que, se o rei levantasse os braços e quisesse fugir de Zenith, esses soldados o ouviriam de todo o coração. Em suas mentes, o Império Zenith não era nada. Soldados e militares sabiam o quanto isso era aterrorizante, e até mesmo pessoas comuns podiam ver a relação com Zenith. É sorte ou azar que o rei de Chambord tenha nascido em Zenith? Pensou ele. Este pequeno incidente acabou rapidamente, e Fei demonstrou ao seu povo o quão poderoso ele era. Como resultado, os cavaleiros do Zodíaco e oficiais de execução da lei o adoravam ainda mais. Agora, eles não eram mais agricultores que só podiam balançar suas ferramentas agrícolas contra os invasores na parede da defesa. Como soldados oficiais que obtiveram energia guerreira ou estavam prestes a obtê-la, eles puderam dizer que a força de seu rei era ampla como o oceano. Enquanto cantavam Salve o Rei, Fei pegou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total e curou os soldados feridos. Essa ação simples tocou ainda mais esses soldados, e alguns deles até romperam de níveis. Depois que Fei curou o guerreiro de 3 estrelas que silenciosamente colocou as armadilhas mágicas e arrastou com sucesso aquele intruso que era uma elite da classe Lua, ele perguntou: Guerreiro, me diga seu nome. Este jovem demonstrou coragem e inteligência, deixando uma marca na mente de Fei. Apenas a impressão que ele deu a Fei naqueles poucos segundos fez o rei se sentir como se este jovem pudesse ser construído em algo maior, e o rei não conseguia parar seu amor pelo talento. Sua Majestade, meu nome é Edazard, o filho de Terriazard, o jovem respondeu animadamente. Ele não vacilou quando enfrentou a elite da classe Lua, mas sua voz estremeceu ao responder à pergunta do rei. Apenas foi para mostrar o quanto o rei pesava em suas mentes. Você é o filho do ferreiro, o velho Azard. Fei conhecia o pai desse jovem. Sua Majestade, você conhece meu pai? Este jovem ficou surpreso, e ele se sentiu muito honrado. Ele não esperava que o grande rei, que estava muito ocupado, conhecesse um pobre ferreiro. Porque eu não conheceria. Quando lutamos contra os inimigos de armadura negra no outono passado, lutei contra os inimigos ao lado de seu pai. Seu pai usou um martelo de forja e matou 6 inimigos. Ele perdeu uma de suas pernas na batalha e é um verdadeiro lutador. Jovem, você é ainda melhor que seu pai. Você não perdeu a honra assim como ele tem. Disse Fei. Ele tinha uma grande memória, e a batalha foi a primeira batalha em que ele se envolveu, que ele veio a este mundo. Por causa disso ele podia recordar isso vividamente. Ele ainda se lembrava de muitos rostos e nomes das pessoas que ajudaram na defesa da cidade. Embora Fei não percebesse o que isso significava para o seu povo, todos os soldados reagiram. Ser lembrado pelo rei era uma grande honra. Não só Edazard, mas outros cavaleiros do Zodíaco e oficiais de execução da lei estavam motivados pelo quanto o rei cuidava de seu povo. O carisma que o rei mostrou fez com que os soldados se apaixonassem mais por ele do que por sua grande força.